Ok, gravando. Bom, então tem alguém entrando aqui, deixa eu já liberar, é a Giovana. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Desculpe a demora. Imagina, entrou na hora, começamos a gravação agora. Bom, então vamos começar o nosso estudo de hoje, a gente vai finalizar a carta 7. Vocês querem a página já ou vamos fazer a oração e depois passo as páginas? Vamos fazer a oração, vai que entre alguém agora durante, né? Aí já fica, já fala de uma vez. Então vamos fechar nossos olhos, respirando fundo algumas vezes para silenciar bem nossos pensamentos. Procurando se conectar com toda essa egrégora que já está aqui presente hoje. A presença de Jesus, a presença de todos os seres que estarão junto com a gente aqui. E vamos começar a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo. E cada um pode ir abrindo os olhos, cada um no seu tempo. Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Então vai ser no livro da página 263, lá no último parágrafo, a gente vai reler o trecho que a gente leu na semana passada. Vai até a 268, que é quando termina a carta 7. E no PDF vai começar na página 170, vai até a 173. Lá onde tem uma separação, começa com naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos. Aliás, a Janete fez uma contribuição também hoje lá do Instagram de um rapaz falando sobre as primeiras Mad Beds começando a aparecer. Todos localizaram? Sim. Então vamos lá. Vamos dividir em duas partes também. Vamos começar a primeira parte da leitura de hoje. Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibracionais da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam o mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma.
O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa a seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos e eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser e não para alguma terrena forma religiosa de crença... Espera só um minutinho que eu estou abrindo aqui para Andréia entrar. Pronto. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria, ou para qualquer objeto material que você acredite que possua poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando e você estará consciente dos demais e de suas necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades da alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Quero avisá-lo de que você entrou agora em um tempo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico, que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos mesmo à custa dos outros, e a psique-alma, que começa a compreender que o amor é a lei e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com os direitos do eu, o ego. Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma, a realidade divina, em sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso. A psique-alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades. E sente-se oprimida e cansada da luta interna sem fim do autoquestionamento e autojulgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece, por meio da psique, que ela ama o amor divino, que é a realidade divina, mais do que a qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com a sua fonte do ser. A psique acaba por renunciar aos impulsos da consciência egocêntrica em favor da realidade divina e por suplicar que seja capaz de renunciar ao ego, através da morte de sua personalidade. Isso acontece quando a pessoa está verdadeiramente alcançando o ápice de sua vida espiritual e normalmente necessita de um mestre espiritual para guiá-la nesse processo. Essa morte da personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Isso é altamente perigoso e não o fará alcançar uma vida espiritual ou terrena de maior sucesso. Se isso ocorrer antes do devido tempo, será enormemente destrutivo para a psique e para o ego. Dificultará todo o desenvolvimento da alma, psique, ego, físico. Ninguém deveria manter tal pensamento com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade. Tal ato de força de vontade será autodestrutivo, uma vez que nasce inteiramente do impulso egocêntrico de ser espiritualmente mais importante.
Quando essa experiência de domínio do ego se dá no momento apropriado, de maneira correta, a alma, por meio da psique, está em grande parte livre para comunicar-se diretamente com a realidade divina, uma vez que a contínua conversação da consciência egocêntrica silenciou. A atração exercida pela Terra não é mais soberana. As ambições autocentradas se enfraquecem, o desejo por posses pessoais se dissolve. A paz reina na mente. A alma, que agora fala claramente através da psique, anseia elevar, alimentar, contribuir com o crescimento de outras almas, educar, nutrir com compreensão e ternura, sem nenhum desejo de recompensa ou autoengrandecimento. Quando a alma é atraída cada vez mais próxima para o contato e sintonização com a realidade divina, a sua única meta terrena é a de tratar o próximo e a outras pessoas com o mesmo tipo de interesse e consideração que ela necessita para si, para florescer e ser feliz. Dar torna-se tão fácil quanto respirar, e no final torna-se um privilégio trabalhar pelos outros e com os outros para a promoção de seu mais elevado bem. Isto é o amor divino em ação. No entanto, não há nenhum sentimentalismo na realidade divina. A intenção por trás da individualização foi a de permitir que a realidade divina em si experimentasse a sua própria natureza de criatividade, alegria e realização pessoal. Por essa razão, quando eu estava na Terra, tracei claramente os limites entre dar e receber, dizendo: faça aos outros aquilo que deseja que façam a você. Essa afirmação foi um alerta amoroso, significando que se colhe o que se semeia. Isso é também uma orientação para o comportamento. Se você fizer para os outros o que gostaria que fizessem para você, então pode estar seguro de que você está agindo unicamente do ponto de vista do amor. Se outras pessoas não querem o que você gostaria que fizessem para você, então trabalhe por tentativa e erro. Dê um passo positivo em frente, cumprindo um ato de amor verdadeiro, e se isso for rejeitado, você ganhou a oportunidade de descobrir o que seria mais bem apreciado no futuro. Dessa maneira você cresce no ato de amar. Eu também disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso significa que você deve ter a mesma consideração com o conforto do outro como que tem com o seu próprio. Isso também significa que qualquer coisa que você deseje para outras pessoas, você ficaria feliz que elas desejassem para você. Isso significa que você deve pensar sobre as outras pessoas aquilo que você ficaria feliz que elas pensassem sobre você. Isso significa que a sua consciência inteira deve dirigir-se para o cuidado e para a preocupação com os outros, não importando o que eles façam para prejudicá-lo. Todos os seres humanos estão vivendo em uma selva de desejos, metas, fragilidades, decepções, raiva e frustração. Dessa consciência devastada pela guerra chegam muitas respostas e ações débeis e mal avaliadas. Por isso, contemple a fragilidade, perdoe a indelicadeza e deixe-a voltar para o nada de onde ela saiu. A única verdade e realidade de sua vida é a consciência divina, inteligência e amor. Mantenha-se firme nessa compreensão todo o tempo. Para encontrar o reino dos céus, na qual a alma está em harmonia com a realidade divina, deve chegar um tempo em seu desenvolvimento no qual você não desejará ser atraído para as percepções e consciências terrenas nas quais vivem os seres humanos entre si. Você ansiará por retirar-se completamente e dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a divina realidade. Tenha o cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros, estejam eles ou não no caminho espiritual. Ao mesmo tempo, você deve preservar a sua própria serenidade e não permitir que outro se aproveite de sua boa natureza. Você deve claramente marcar seus limites entre o que é certo e errado. Evitar que o egoísmo dos outros invada a sua intimidade, o que provavelmente destruiria sua paz de espírito. Para garantir isso, não há necessidade de que sua consciência egocêntrica assuma o domínio novamente. Você deve proteger a sua intimidade pacificamente. Você recebeu a inteligência para alcançar esse propósito necessário com o mais alto grau de amor. Lembre que o edifício espiritual de vibrações de consciência que foi construído a partir de seu contato com a realidade divina e de seu modo diário de pensar, sentir e viver é sacrossanto. Tome cuidado para não ser preso novamente nas vibrações inferiores de consciência e reações dos outros.
essa primeira parte a gente vai encerrar aqui. As vibrações estão intensas, intensas, intensas. Nossa. Boa noite, Andréia. Boa noite, Regina. Sejam bem-vindas. Boa noite. A Andréia entrou no comecinho da leitura, não sei se você conseguiu acompanhar. A Regina já entrou no finalzinho dessa primeira parte. Quem gostaria de começar a comentar, fiquem à vontade. Quer falar, Betinha? Ou só... Ainda não, Cristian. Ah, tá. Que eu vi o microfone aberto, aí eu achei que você ia... Não, eu abri e esqueci de fechar. Tá. Este é o primeiro trecho que Cristo aborda, né, o tema da morte da personalidade, a morte do ego. A carta 8 ele vai falar bastante sobre isso ainda. Eu anotei um parágrafo aqui que eu fiquei em dúvida. Ninguém deveria manter tal pensamento com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade. Tal ato de vontade, de força de vontade, será autodestrutivo, uma vez que nasce inteiramente do impulso egocêntrico de ser espiritualmente mais importante. Eu fiquei em dúvida porque eu tenho objetivos de crescer espiritualmente. É por isso que estou nesse grupo, lendo as cartas, meditando. Então isso é autodestrutivo? Eu não entendi. Na realidade, aqui, o que Cristo... Eu também já me fiz muitos questionamentos por causa dessa frase. Porque desde Sim. que eu comecei a ler as cartas, né, eu meio que fiquei, principalmente no começo, hoje já não, mas no começo eu fiquei meio que... Parecia uma... eu queria porque queria que chegasse o momento da morte do ego, né? Sim. E aí o que ficou muito claro para mim depois com essa frase assim é que isso não pode ser uma obsessão, porque quando vira uma obsessão é um querer é do ego, então é o ego que quer isso. Então e se isso chega de uma maneira de uma forma repentina, a gente até fez um comentário, eu fiz esse comentário algumas semanas atrás, aí quando a gente estava falando, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com aquela obsessão de leitura. Quando a gente fica muito lendo, querendo, parece que isso começa a sufocar, parece que você começa a ficar meio que maluco de tanta informação que chega na tua cabeça. E você acaba nem absorvendo as informações que estão chegando direito. Então isso começa... Eu vi um rapaz, eu não lembro o nome dele agora para citar ele aqui, mas ele falou, ele fala exatamente isso. Ele fala que quando a gente começa a absorver muita informação de uma vez, parece que a gente entra numa sobrecarga. E isso pode levar a uma psicose, a uma loucura, porque você começa a querer tanto que parece que você começa a ficar fora da realidade, você começa a sair dos seus objetivos terrenos. Então é quando Cristo fala que isso dificultará todo o desenvolvimento da alma, psique, ego, físico.
Num parágrafo antes ele fala isso. Essa morte da personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Isso é altamente perigoso e não fará alcançar uma vida espiritual ou terrena de maior sucesso. Se isso ocorrer antes do devido tempo, será enormemente destrutivo para a psique e para o ego. Dificultará todo o desenvolvimento da alma, psique, ego e físico. Então, quando a gente parece que a gente entra num nível de sobrecarga que você fica até meio maluco. Você só pensa nisso e vira meio que uma obsessão mesmo, né? E a obsessão vem do ego. É o ego querendo, é o ego querendo, é o ego querendo. Então isso tem que ser um processo mais natural possível. Então quando você vai lendo, vai absorvendo, vai meditando, vai orando, vai pedindo, as coisas parece que vão se abrindo. As informações chegam para você no momento certo. E isso vai vindo e vai abrindo e vai vindo, então você vai tendo cada vez mais abertura. E no momento certo, vai ter um mestre espiritual, né, que vai te guiar nesse processo. Eu ainda não sei se esse mestre espiritual é alguém muito avançado que vai aparecer para dar a mão e nos guiar no caminho, né? Sabe aquele para dar o próximo passo? Vai vir para dar o próximo passo, para dar o próximo passo, para dar o próximo passo. Sim. Que se a gente for pegar algumas páginas atrás, todo esse capítulo se desenrola quando Cristo fala o que eu queria dizer quando eu falava da vida mais abundante. E aqui está vindo a resposta final. O que significa a vida mais abundante? É exatamente esse significado que está vindo agora. É quando a gente entrega quando a gente entra na parte da morte do ego. Se vocês têm o livro 2 das cartas, os textos complementares, e quem não tem pode ou ver ou até procurar lá nos meus vídeos do YouTube, o texto 12, ele descreve o que é uma vida mais abundante. É o texto 12 do livro 2. Que ele fala uma vida mais abundante, qual que é o real significado disso. E ele fala exatamente disso daqui. Ele está falando lá exatamente da morte do ego, do que as pessoas interpretam o que seria uma vida mais abundante, de como nós como ego interpreta o que seria uma vida mais abundante. E lá ele fala o que é realmente uma vida mais abundante. É quando você tem consciência plena do que você é, não só na cabeça, mas no sentir, que é você saber que tudo está dentro de você, que é exatamente quando a sua alma começa a florescer. Mas tudo começa com um desejo realmente de fazer tudo isso florescer. Então, se a gente dedica tempo para ir purificando a nossa consciência, ou seja, ir se libertando das nossas crenças e dos impulsos do ego de uma forma gradativa, que eu entendo como fazer os exercícios de purificação de consciência. A Janei até comentou do caso da terapia, de você voltar no útero, né? Uma das terapias, mas você buscar o seu autoconhecimento muito forte para realmente ver de onde vêm suas crenças e trabalhar para ir liberando elas no campo físico, no campo eletromagnético, no campo emocional, no campo mental, e abrindo espaço para a alma florescer. Tudo isso vem no momento certo. Então você precisa realmente querer e desejar, isso é natural, né? Quando a gente tem esse conhecimento e começa a desejar, a gente abre os campos. Mas não adianta ficar só no querer e pedir, a gente tem que trabalhar. Porque quando a gente vai se libertando cada vez mais das crenças, parece que as informações vão chegando, a sua alma vai vindo, as coisas vão abrindo, e tudo vem como um processo natural para que a sua alma acesse tudo isso até o momento do silêncio do pensamento. Eu vi um rapaz que, eu vou lembrar o nome dele, que esse está fresco na minha memória, que ele descreve exatamente o processo de purificação da consciência. E ele descreveu como aconteceu com ele, que ele, de repente, do nada, ele viu uma paisagem e parece que todos os pensamentos dele silenciaram. Eu vi isso de mais duas pessoas. Uma delas foi a Kelly Canedo
e outra foi o Fernando Scherer, o Xuxa. Conhecem o Xuxa? O Fernando Scherer? Vocês conhecem o lado dele nadador ou já estão conhecendo ele do lado Despertar da Consciência? Ele, Só do nadador. ele foi convidado por um podcast que é totalmente fora da casinha, as palavras dele. Ele foi primeiro no Lean Podcast e depois ele foi no Paranormal Experience. E ele hoje está trabalhando com isso. E ele relata que ele ficou anos, mas anos trabalhando que nem um maluco, porque quando ele descobriu a verdade de quem ele era, do que era, ele começou a trabalhar essa coisa do autoconhecimento. E foi ele contou que foi numa vivência que ele fez sozinho, isolado numa mata, de 10 dias de jejum, só em meditação. E no 9º dia que a abertura veio tudo para ele, que ele silenciou tudo e que ele descreveu tudo o que aconteceu com ele. Então é espetacular assim o processo, né, que ele descreveu. Mas tudo relata a mesma coisa, é a purificação da consciência através de muita meditação. São pessoas que relatam que hoje, se você escuta, por exemplo, essa Karen Canedo, se você escuta ela falando hoje, parece que não precisa mais meditar. Mas não é que não precisa mais meditar. É porque chega um momento, quando você entra nesse estado real de presença, que você vive em meditação. Porque você já não precisa mais meditar. Porque você vive em meditação. Você vive em silêncio. Você vive em contato com a tua alma e num processo de manifestação. Então, mas é tudo um processo. Ela passou por processos o Xuxa também passou, ele relatou lá, por processos que se assemelham a... Como que fala aqueles processos de quase morte, EQM? Eles passaram por processos muito parecidos com o EQM. A Keuri viveu EQM. E o Xuxa, ele descreveu um processo que ele viveu em consciência, em sono profundo, mas que foi como quase que uma EQM, o que ele viveu, o que ele relata. Então, mas por quê? Veio no momento certo. Tá? Então, que é processos que você vai buscando. Então, o que o Álvaro descreve aqui é exatamente isso. O nosso processo é meditação contínua, purificação da consciência, trabalhar terapias, técnicas que vão nos ajudar a nos descobrir, para a gente poder ir se desfazendo dessas camadas. Na carta 8 tem uma parábola linda que vai falar dos véus, que vocês vão ler, vocês vão entender mais sobre isso, então não vou me aprofundando. Mas é o que a gente estava comentando até nos bastidores, né? Antes aqui, que são como camadas, são véus que vão saindo e vai te abrindo, vai te abrindo, vai te abrindo, vai te abrindo, e cada vez mais vai vindo todo esse processo. Então, quando Cristo fala isso aqui, é exatamente isso, é você deixar tudo florescer no seu devido tempo, que aí as coisas vão começar a fazer cada vez mais sentido e você começa a fazer cada vez mais esse contato com a realidade divina. E aqui, inclusive, Cristo dá as práticas que a gente deve ir fazendo no dia a dia. Faça aos outros aquilo que deseja que façam com você. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Deseja para as outras pessoas o que você ficaria feliz que elas desejassem para você. Pensa sobre os outros aquilo que você fica feliz que pensa sobre você. E são os processos para a gente ir trabalhando no dia a dia, para a gente deixar cada vez mais isso ir se purificando. Pode falar, Betinha. Eu vi que você levantou a mão. Não, eu queria falar, mas eu apertei a mão sem querer. Pode falar. Quando o Lauro fez essa pergunta, que ele leu o trecho, eu pensei mesmo no Lauro, né? Uma coisa que eu estava pensando nisso, enquanto você estava falando, Cristian, me veio uma coisa assim, é como quando às vezes a gente está numa sala de aula estudando, né, que a gente é aluno, que às vezes a gente quer sempre ser o melhor da sala, quer aprender mais que o outro, quer tirar mais nota, né? Então eu acho que nesse processo da gente... dessa busca, desse autoconhecimento, da gente querer buscar a evolução, ele tem que ser muito a nível de coração e não a nível mental, né? Você não pode pensar nesse processo, né? Mas você deve sentir. Então eu acho que
é tão interessante que parece que eu passo por isso hoje, né? Então, quando eu me sinto mais calma, mais tranquila, eu sei que eu estou no processo certo, né? Então eu não tenho essa preocupação em evoluir. Outro dia até, não sei se foi nesse grupo, se foi no outro que eu falei, que tem aquela conversa lá que fala que a gente está no momento de separação do joio e do trigo, né? E eu falo que eu me sinto trigo, né? E sem soberba, porque só da gente estar nessa busca, né? Da gente estar buscando isso, sem querer ser a pessoa melhor, sem querer estar, querer rapidez nesse processo, né? Mas eu me sinto trigo, com muita tranquilidade. Sim. Né? Então eu entendo a dúvida do Lauro nesse sentido, né? Porque ele talvez esteja nesse momento agora de mais ansioso, né? Então vai chegar uma hora que mesmo que você esteja ansioso hoje, isso não significa que você esteja no caminho errado. Sim. Que vai chegar uma hora que as coisas vão assentar, né? Você vai começar a viver tudo isso que você está buscando. Sim. Né? Você já não vai estar nessa busca, porque é que nem o Christian falou, as coisas vão chegando, as coisas vão fazendo sentido e as coisas vão assentando lá dentro. Né? A gente vai ficando mais calmo, mais tranquilo, você vai se percebendo uma pessoa diferente, uma pessoa melhor no seu dia a dia, no trato com as pessoas, no trato com os animais, com a natureza, né? Sim. E eu acho que é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Cristo, nesse texto, ele fala aqui de diversas formas, mas nesse texto 12 que eu falei para vocês, eu acho que é o 12, tá? Tenho quase certeza. Chama uma vida mais abundante. Ele fala que a busca termina quando você percebe que você não tem que buscar nada. Porque já está tudo dentro de você. Uhum. Porque você não precisa buscar, você já é. E quando você... Primeiro vem no pensar, não tem jeito. Mas quando você pensa... começa a tentar internalizar esse pensamento e aí vai no campo do sentir. Você sente que você já é saúde, você já é paz, você já é abundância, você já é felicidade, você já é prosperidade, você já é o amor, você já é alegria. Quando você sabe que você já é e você sente que você já é, você para de buscar. E aí você começa a trabalhar para que esse seu eu interno floresça. E aí é trabalho mesmo. E o trabalho é a prática, né? O nosso trabalho qual que é? É estar consciente disso. E trabalhar pela prática do bem como um todo. E as práticas de meditação e de purificação da consciência. Que é o que é cada vez mais ir buscando esse silêncio e deixar cada vez esse silêncio ficar mais presente, buscar cada vez mais ficar em estado de presença em tudo que você está fazendo, e isso vai fazer com que exatamente você comece cada vez mais, a psique começa a cada vez mais falar com a tua consciência, é o sinal que ela está mandando mensagens para a tua alma. Quando você começa a ser menos reativo, tudo que acontece você pensa, respira, você não reage, você começa a estar controlando os seus impulsos egocêntricos. E aí quer dizer que a tua alma está começando a falar com você, está começando a querer se manifestar de alguma forma. E aí todas as coisas começam a acontecer no momento apropriado, né? No momento certo. Né? É o processo realmente de entrega. O Christian, e quando chega nesse processo, eu não sei se foi o que eu entendi, você deixa de ser controlado pelo ego e passa a ser, eu não digo controlado, né? Mas assim, não sei se essa seria a palavra, mas você passa a agir pela sua alma, né? A sua alma que te dirige. Isso, né? Exatamente. Eu acho que o ego te controla,
mas a alma te dirige, né? Isso, Para o exatamente. caminho certo, para o caminho da luz. O ego ele vai funcionar para te proteger, para satisfazer suas necessidades, para fazer o papel dele, mas ele não mais controla a sua consciência. Eu vi uma live hoje, um cara que é totalmente fora da caixa, né? Porque para entender ele foi difícil. Agora eu estou começando a entender ele, mas ele fala assim, entender que nós não realmente entender no mais profundo do sentir que você não é esse corpo. Esse corpo, ele tem as suas funções, os seus desejos e suas emoções terrenas, que é o ego que acaba sendo o grande direcionador. Mas você não é esse corpo, você é a sua consciência. Você é essa alma, essa conexão com o divino. E quando você sente realmente isso, tudo começa, é um processo gradativo, mas quando você começa a sentir, quando você sentir realmente isso, você está liberto. Você está totalmente liberto do que te prende à terra, como Cristo fala aqui. Quando a alma é atraída cada vez ele fala exatamente isso aqui, ó. Quando essa experiência de domínio do ego se dá no momento apropriado, de maneira correta, a alma, por meio da psique, está em grande parte livre para comunicar-se diretamente com a realidade divina, uma vez que a contínua conversação da consciência egocêntrica silenciou. A atração exercida pela terra não é mais soberana. As ambições autocentradas se enfraquecem, o desejo por posses pessoais se dissolve, a paz reina na mente. A alma que agora fala claramente através da psique anseia elevar, alimentar, contribuir com o crescimento de outras almas, educar, nutrir com compreensão e ternura, sem nenhum desejo de recompensa ou autoengrandecimento. Quando a alma é atraída cada vez mais próxima para o contato e sintonização com a realidade divina, a sua única meta terrena é a de tratar o próximo e as outras pessoas com o mesmo tipo de interesse e consideração que ela necessita para si, para florescer e ser feliz. Dar torna-se tão fácil quanto respirar e no final torna-se um privilégio trabalhar pelos outros e com os outros para a promoção de seu mais elevado bem. Isso é o amor divino em ação. O amor divino vai ser dissecado na carta 8, então a gente não precisa entrar em tantos detalhes aqui, mas a carta 8 ela fala muito sobre todo esse processo também. E aqui ele fala outra coisa importante, né, pra gente pegar, que não significa que porque você vai fazer o bem pro próximo que você pode deixar os outros invadir a sua privacidade. Que às vezes a gente acha que fazer o bem é ser o bonzinho, né? Deixar todo mundo fazer o que quer, né? Pisar, usar gato sapato aí de você. Mas não, você sabe, quando você está totalmente guiado pela alma, você sabe, ele vai falar mais na continuação dessa leitura, mas você sabe pôr um limite para tudo Sim. isso. Porque você não pode deixar ninguém invadir a sua privacidade, né? o seu centro. Né? Deixar que os outros enfraqueçam as suas frequências, né? Basicamente é isso. Falei demais e a Beth contribuiu muito bem. Lauro, ficou mais claro? Deu para... Sim, ficou mais claro, mas eu percebo que eu ainda tenho uma longa jornada. Essa longa jornada pode ser longa ou pode ser curta. Isso que eu ia falar. Quando bem. ele menos esperar, ele vai estar desabrochando, assim, né? Vai estar se percebendo assim, todo esse sentimento, todas essas pequenas mudanças que vão começar a surgir, sabe? É um processo muito interessante, né? É uma aventura, assim, uma linda aventura. Mas não pensa que isso vai ser uma jornada longa, porque eu acho assim, ela é longa porque ela é eterna, né? Sim, mas exato. ela não é longa que esteja assim longe de você conquistar e já se beneficiar com ela, né? Porque quando você menos esperar,
você vai estar numa vibração que você vai poder sentir tudo isso que a gente está falando, né? Que o Christian falou. Então, porque quando você fala, olha, é uma jornada longa, parece que ele está falando com o mental de novo, né, Christian? Sim, sim. Exato. Você sou está muito dando mental, uma racional. ordem para o teu cérebro. Eu sou muito racional. Então, mas é o dia a dia que vai fazer com que você comece a se perceber diferente. Quando você pensar, você já vai ser outro, né? É bem assim. Um ponto importante é assim, por exemplo, eu comecei a ler o livro sozinho, então era basicamente eu e o livro. Tanto hoje, cada vez que eu vou, por exemplo, esse trecho que eu estou lendo agora com vocês, eu leio normalmente cada trecho 3 vezes durante a semana. Eu vou lendo um pedacinho por pedacinho. Eu vou lendo, todo dia eu leio um trechinho. Isso você faz em 5 minutos, 10 minutinhos. Eu leio um trechinho seguido de 10, 15 minutinhos de silêncio, de meditação. Então eu devo ter lido mais de 30 vezes o livro hoje, né, posso falar. Mas o que eu quero dizer, né, dando esse exemplo, é o quê? Uma coisa é quando você faz o processo sozinho. Eu tenho o que eu posso falar sem dúvida nenhuma, quando a gente está aqui no grupo, em egrégora, com lendo e todo mundo falando, e eu não sei como vocês sentem o corpo de vocês, eu sinto muito em vibrações e que tem algo de fora aqui se comunicando com a gente. Trabalhando no nosso corpo, trabalhando na nossa mente, trabalhando nas nossas percepções. Então quando eu falo que as vibrações estão grandes é porque eu sinto que tem algo sendo trabalhado muito grande aqui, em tudo. Então mesmo quem está lendo a primeira vez o livro agora, o nível de percepção e de entendimento é infinitas vezes mais poderosas do que você ler esse livro sozinho e tirando as suas próprias conclusões. Porque você está sendo impactado pela leitura, pelo sentir, pelas percepções e porque cada um está falando aqui, está deixando isso sentir, não só no mental, mas está deixando vir. E se está se dedicando com meditação na leitura depois, né? Não só depois hoje, mas depois durante a semana, em alguns momentos, isso vai intensificando cada vez mais. Então o salto é muito mais forte. Por isso que o caminho que poderia ser longo, ele é encurtado cada vez mais por causa de toda essa presença. Só o fato de estar numa egrégora, como Cristo fala aqui, né? Quando ele fala que, entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura, só isso já é um fato para você ler essas frases e falar, eu acredito, eu creio, e deixa isso entrar. O eu creio te abre o campo para tudo isso penetrar no teu campo eletromagnético. E como ele fala, se você levar isso e acreditar, levar isso para suas meditações, para os seus exercícios, vai te fortalecer muito mais, você vai se sentir cada vez mais forte e vai perceber as alterações ocorrendo de uma forma muito mais rápida, digamos assim. Janei, pode falar, Laura, desculpa. Não, me lembrei de uma frase do Evangelho, que Cristo fala, estar no mundo sem ser do mundo. Isso. É exatamente isso. O processo que Cristo viveu no deserto fez com que ele estivesse no mundo sem ser do mundo. Isso você está no mundo em carne e osso, com toda a tua consciência, sem ser do mundo, ou seja, a tua alma está totalmente conectada com o universo. Estar no mundo, viver em 2 dimensões terrenas, como ele comenta em vários trechos, na carta 6, na carta, não sei se na 5 fala também, mas na 6, na 7, lá no começo ele fala vários pontos disso. Você começa a trabalhar em 2 dimensões terrenas. Em 2 dimensões, desculpa. Na dimensão terrena, que é a física, e também na dimensão espiritual, que é onde está a sua alma. Sim. Pode falar, Janine. E tem outra, né? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso faz toda a diferença nas reuniões, porque eu já li esse livro na época que eu fazia matriz de nascimento e não teve o impacto que tem hoje.
entendeu? E eu acho que tudo é uma evolução mesmo, né? Então a gente tem que estar nessa. E eu lembro muito dessa, quando a gente fazia, a Regina também fez, da matriz, é falar que o ego ele tem que estar ao nosso lado, não comandando a gente, mas ele tem que estar ao nosso lado. Então, faz parte da nossa evolução. Sim, Cristo comenta, foi na leitura da semana passada ou retrasada, que ele fala, o ego é um núcleo de primeira grandeza, ele é muito importante, porque é graças a ele, graças a essa consciência terrena, que a gente pode estar vivo nesse corpo físico. Ele tem o seu papel essencial, mas a gente não pode tratá-lo. Eu tratei muitas vezes meu ego como um inimigo, né? Porque a mente não para de falar, a gente fica brigando com a mente que fica com a voz que fica falando na nossa cabeça, né? Eu fiz muito isso. Então hoje eu entendo que essa voz ela é essencial e eu procuro observar ela e não deixar ela comandar. E esse é um trabalho. É andar ao nosso lado, né? Sim. Ela tem que ser uma coisa que nos auxilie. Sim. E até o dia que ela silenciar. E ela vai silenciar no momento certo. Com certeza. Quando a gente estiver pronto. Mas até lá, observa ela. Exatamente. E outra, né? Eu acho que o ego é muito essa coisa assim, né? As pessoas acham que se você se sentir mais, né? E não é por aí, sim, né? Ele é um auxiliar mesmo, né? Sim. É como, por exemplo, quando você sente raiva. É normal sentir raiva. É entender sim, que é normal às vezes sentir raiva. O que não é normal é reagir com raiva. Então, o ego vai querer xingar, vai querer brigar. E é normal, é do ego. Quando a gente cria consciência, a gente passa a observar. Tô com raiva, mas aí você começa a observar, a pensar, a não reagir, e você reage de uma forma muito mais serena, apesar daquele sentimento de raiva estar ali. Isso faz com que você não carregue o sentimento de raiva, deixe isso embora, e você reage naturalmente com a serenidade que a tua consciência é, com aquilo que você é. Sim. Então tudo é um caminho, né? Sim. Que para algumas é o mais longo, outro é mais breve, mas é cada um. Sim. E tá tudo certo, né? Mas o primeiro sintoma é você entender e passar a observar. Quando você consegue observar e não reagir, esse é um primeiro ponto principal, porque você mostra que você está indo no caminho de evolução. Deu o aviso aqui de 1 minuto. Vamos trocar de sala? Vamos. Mas é isso mesmo. Cada um sente de uma forma, né? Assim, parece que quando eu estou falando com vocês, tá aqui, ó. Eu sinto aqui, nossa, eu sinto o coração muito forte, meio que pulsando aqui, vibrando, né? Antes de começar agora, eu estou começando a sentir aqui muito forte, vibrando também. Parece que está em vibração aí. É o lugar do terceiro olho, né? Onde vem comunicação, né? Mas é a gente sentindo e aprimorando, né? Mas cada um é de uma forma, né? Porque durante muito tempo eu quis ver, mas não é todo mundo que tem o dom da visão. Então não adianta, você tem que valorizar aquilo que são suas percepções naturais, né? E deixar cada vez isso fluir e florescer, entendeu? Então eu vejo muito dessa forma hoje. Giovana, queria fazer algum comentário dessa primeira parte? Deixa, acho que por hora não, tá tranquilo. Ótima explicação. Andréia conseguiu acompanhar? Na real, não. Oi? Na real, não. Vou ter que ler de novo. Entrei no meio, fui procurar onde estava e me perdi. Aí ficou difícil dar essa... Eu estou entendendo. O que vocês estão falando, tá? Estou captando. Só que eu vou precisar ler novamente. Eu agradeço. A próxima parte agora eu já vou estar mais conectada. Perfeito. Gratidão. Regina, também, né? Pode falar, Regina, quiser falar, fica à vontade.
Não, é isso mesmo, é bem o que a Andrea falou, né? Você precisa da leitura, tiver um pouco da compreensão, do entendimento do que vocês falaram agora. Mas tem que completar com o restante da leitura, né? Mas uma dica que eu vou dar para vocês, quando entrar atrasado, às vezes que perde a leitura, lembra que a gente sempre fala de escutar com o coração, né? Em vez de a gente, porque aí quando a gente fica procurando a leitura, a gente se desconecta, né? Porque a gente acaba desconectando. Mas é melhor fechar o olho e escutar. Aí deixa as palavras virem. E aí às vezes a compreensão acaba sendo até muito melhor do que às vezes que aí a gente fica procurando, a gente nem escuta e nem lê. Né? Então, aí que perde tudo mesmo, né? E aí pelo menos quando perder, tanto que eu sempre falo que as pessoas que já leram, às vezes é até muito bacana fechar o olho e deixar só a voz vir. Eu lembro da Bruna, aquela amiga minha que fez o Vipassana junto comigo, que participou de algumas com a gente, ela falava assim, Christian, é impressionante como a leitura ela emana cura. E se você deixa sentir, parece que vai vindo para sua alma e você começa a sentir a energia da palavra. Então isso é uma dica assim, bacana para quem, ou quando entrar atrasado, ou para quem já está com o texto bem, o assunto bem, já sei que vai falar sobre isso, deixa eu escutar, só escutar. E aí às vezes a palavra vai fazer às vezes muito sentido. Bom, mas vamos então para a próxima parte, aí a gente depois que aí é uma continuação, né? Então vai fazer bastante sentido. Então vamos lá, todas sabem onde parou? Leitura não? Tá com o PDF ou com o livro, Andréia e Regina? PDF. O livro, eu tô com o livro, mas eu já tô localizada já. Já localizou? Tá. Já. Então no PDF, Andréia, na página 172, no segundo de baixo para cima. O seu propósito mais elevado na Terra. Ok? Bom, eu vou reler o parágrafo anterior para garantir isso e aí a gente emenda a leitura, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só calibrar a água aqui. Então vamos lá. Para garantir isso, não há necessidade de que sua consciência egocêntrica assuma o domínio novamente. Você pode proteger a sua intimidade pacificamente. Você recebeu a inteligência para alcançar esse propósito necessário com mais alto grau de amor. Lembre que o edifício espiritual de vibrações de consciência que foi construído a partir de seu contato com a realidade divina e de seu modo diário de pensar, sentir e viver é sacrossanto. Tome cuidado para não ser preso novamente nas vibrações inferiores de pensamentos e reações dos outros. O seu propósito mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor. Não faça pela descida ao nível vibratório daqueles que estão em necessidade. Mas se existir a disponibilidade de escuta e aceitação, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário, o seu santo dos santos na mente, emoções e condições de vida. Em caso contrário, guarde a sua paz. A simpatia e a compaixão devem ser imparciais. A empatia o arrastará para baixo e envolverá suas vibrações de consciência espiritual no nível vibratório humano. Isso possivelmente criará conflitos lá onde você tinha sinceramente a intenção de elevar e curar. Evite isso, pois diminuirá suas energias e derrotará seus propósitos espirituais. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. O amor divino é um sentimento de compaixão calorosa, carregado principalmente com o anseio de capacitar o amado a crescer, criar, ser nutrido e nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido e proteger,
satisfazer suas necessidades e poder satisfazer a necessidade de outros, tudo em um sistema claro de lei e ordem. Isso é o amor divino, lei em ação. Quando o seu propósito mais elevado torna-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor de seu conforto pessoal. Porém, agora trabalha inteiramente em harmonia com as diretrizes de sua alma, a qual extrai sua natureza da realidade divina. Repito, não há sentimentalismo na realidade divina, nenhuma remoção dos limites que asseguram a lei e a ordem para agradar às exigências do egoísta, nenhuma rendição face à obstinação de alguns. Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas às outras. Deve-se respeitar os direitos dos outros à privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com mútuo respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e os baixos níveis sociais, considerando-os como iguais. Não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. O respeito e o amor divino caminham unidos. O amor verdadeiro é altamente respeitoso com o ser amado. Quando há respeito entre duas pessoas, isso frequentemente as leva às formas mais elevadas de amor. Se você tiver achado esta carta difícil de aceitar, lembre que a mente humana é limitada em sua compreensão das dimensões que estão além do plano terreno. Não permita que a racionalização do ego o retenha em sua viagem da alma. Em minha próxima carta, desenvolverei o tema do amor divino e me estenderei nos detalhes sobre o amor próprio egoísta, mostrando exatamente como as emoções magnéticas estão atualmente controlando seus pensamentos, sentimentos e vidas. Delinearei as coisas que você pode fazer para superá-las e, ao final, dissolvê-las em sua consciência. O meu propósito é conduzi-lo ao longo do caminho do autodescobrimento e avanço espiritual, a fim de que você possa entrar imediatamente na luz, enquanto ainda está na Terra, e não somente quando passar para a próxima dimensão da existência. Neste momento você está vivendo uma escura e carregada existência, em lugar de viver conscientemente na consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela permeie e alegre o seu pensar e suas experiências na vida. Saiba que minha consciência crística está sempre com você e que você pode ter acesso imediato a mim quando me chamar. Deixe que isso seja um conforto para você, não uma muleta. Eu sou apenas a porta para a sua própria iluminação e sua própria ascensão à consciência crística. E aqui encerramos a carta 7. Fiquem à vontade. E como sempre, que encerramento mais lindo, né? Maravilhoso, né, Christian? Maravilhoso. Lembrando que é no começo dessa carta que tem aquela frase maravilhosa que ele fala, que é quando ele coloca o trecho nas cartas do Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se a gente pegar aquele trecho e ler ele em conjunto com o fechamento dessa carta, vai fazer total sentido. Aquela parte que coloca em negrito, bem forte, que ele dita para o canal, né? Não sei se vocês lembram. Sim. No começo da carta 7. Uhum. E outra, né? Eu acho que o que fica muito é saber que a gente está amparado. Sim. Então, eu acho que isso fecha tudo, né? Sim. Aqui na... Jane, eu perdi, eu não ouvi o que você falou, que deu uma travada aqui. Eu acho que você falou do amparado, acho que foi isso. Eu acho que assim, o que fecha muito é saber que você não está sozinho, que você está amparado. Então, eu acho que isso é um conforto tão grande e te dá uma força muito grande, né, de saber que você
Não está sozinho. Sim. E se a gente for pegar o discurso das religiões, eles colocam Cristo exatamente como uma muleta, né? Parece que a gente precisa de tudo, a gente precisa de Jesus. Tudo. Tudo. E aqui ele deixa muito claro, né, que seja um conforto para que você atinja a sua própria iluminação, a sua própria ascensão à consciência crística. Não uma muleta que precisa dele para tudo, mas só um conforto para saber que ele está aqui quando a gente precisar. Né? Quem gostaria de fazer comentários, fiquem à vontade, gente. Achei muito interessante quando fala aqui no final também. Se você tiver achado que esta carta difícil, se você tiver achado esta carta difícil de aceitar, lembre-se que a mente humana é limitada em sua compreensão das dimensões que estão além do plano terreno. Então, é além, né, do que a gente... Nossa, é algo muito sutil. Se a gente for pegar aquele trecho que ele comenta do ato sexual, das vibrações que vem desde o nascimento, a gente percebe que é algo que foge totalmente da nossa compreensão. Né? Como isso impacta tanto... O racional, né? Sim. Fantástico isso, porque a gente está evoluindo, a gente está caminhando sem perceber, né? Sim. Parece que eu não tô entendendo, parece que eu não estou evoluindo, não saio do mesmo lugar, mas eu acho que a gente está indo sim, sem perceber. Sim. Logo na introdução, Cristo tem uma frase que ele fala assim, ele fala, quando o canal ele fala sobre o processo que foi feito com ela, né? Que depois de anos que ela reparou tanto que tinha sido mexido por dentro nela. Isso fala bastante, uma descrição perfeita do trabalho que é feito. No livro de Telos, a Aurélia Louise Jones, ela conta o processo dela, né? A Aurélia Louise Jones é a autora do livro, né? Que ela foi chamada por ela percebeu que era claramente, no caso foi Saint-Germain, falando para ela se mudar para o Monte Shasta, que ela teria um trabalho a fazer. E nos 3 primeiros anos, ela viveu no Monte Shasta, ela meditava, ela caminhava nas montanhas, fazia tudo e não sentia nada, não via nada, ninguém falava com ela não percebia nada. Chegou um momento que ela começou a se questionar, o que está acontecendo? Me fizeram vir para cá, mas não sei, parece que as coisas não estão andando, depois de 3 anos ali. E aí logo depois uma voz veio e conversou com ela, falou, esses 3 anos nós estivemos preparando o seu campo espiritual, o seu campo magnético, toda a tua parte interna, para que te preparar para tudo que você precisava fazer. Então ele mostra exatamente isso, né? E acredito muito que no começo que você descreveu agora, que parece que nada está acontecendo, mas na realidade tudo está acontecendo e é de dentro para fora. Então, às vezes o dentro a gente não está enxergando, a gente está quebrando crenças que a gente nem imaginava que estão enraizadas assim, dentro de nós e que estão abrindo caminho para que a gente possa absorver e liberar cada vez mais. Christian, a Giovana falou uma coisa certa. Eu às vezes penso que eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu estou acompanhando, estou vendo, mas é interessante saber que isso é uma... Se você der continuidade, você vai acabar, como é que se diz? Aceitando, não, entendendo, né, todo o processo. Mas é que cada um tem o seu tempo. Sim. E às vezes eu acho que meu tempo está tão longe de cai naquilo que o Lauro falou, né? Será que... Mas eu sei que vai. Sim. Mas eu tenho que dar meu tempo, né? Pode demorar 1, 2 anos ou não. Sim. Mas eu tenho que acreditar que vou conseguir. Se eu estou aqui, é porque eu consigo algo, né? Sim. Acredito.
E vocês vão reparar nisso, é um processo que a Beth pode falar até melhor porque ela já passou. Tá passando, né? Mas quando acabar esse grupo de estudo, a gente vai recomeçar um novo grupo, né? E quando você recomeça e você vai passando pela leitura, você parece que você está lendo um livro, novo livro, só que com um grau de compreensão muito maior. Você fala, nossa, como eu não tinha visto, como eu não tinha reparado nisso, né? Mas por quê? Porque você abriu o teu campo, alguma coisa foi limpa durante todo o processo, que agora você está absorvendo muito mais daquilo que você tá ouvindo, né? Então, assim, pega, por exemplo, a carta 5, que na minha concepção é a mais difícil de absorver. Mas se você lê ela agora, por exemplo, por curiosidade, você vai perceber que o teu nível de percepção nela é muito maior do que foi da primeira vez que você escutou. Porque a gente, na carta 6, 7, 8, Cristo aprofundou várias coisas que ele fala ali em termos técnicos, né? E aí você começa a entender cada vez mais o que ele quis dizer lá atrás. Por isso que é um livro para ser lido, relido, estudado, levado em meditação. E essa coisa de ler sozinho ou em grupo, eu lembrei da Carla, quando naquele dia do encontro, do encontro que a gente teve lá no primeiro encontro que a Lê fez, aí eu conversei um pouquinho com ela falou, Christian, eu comecei a ler o livro sozinha e ouvi os áudios, mas parece que não é a mesma coisa a compreensão que a gente tem, o sentimento que a gente tem. E aí isso mostra exatamente a força de estar vendo em conjunto, o quanto isso acelera o aprendizado, as percepções, tudo mais. Mas muito bom, gratidão por trazer, Andréia. Você quis falar alguma coisa, Andréia, que estava no mudo? Não. Fiquem à vontade para falar agora. Janei, quer contribuir com mais alguma coisinha? Eu acho que isso realmente é uma grande escola, né? Tem os que estão no primário, que estão no secundário, na faculdade, um é PhD, e aí vai, né, gente? Cada um, sem julgamento, cada um tendo a sua compreensão. Eu acho lindo isso. E essa diversidade, ela tem que existir. Uma coisa que é bacana nisso que a Janei comentou, né, dessa universidade, vocês devem ter percebido já, mas talvez vocês estão escutando algumas lives ainda, para quem escuta lives, ou participa de retiros, ou participa de workshops, seja lá o que for. Você começa a escutar tudo, parece que faz tudo cada vez mais sentido. Não sei se vocês repararam isso. Parece que tudo vai fazendo cada vez mais sentido. Você escuta pessoas falando de vertentes diferentes, seja do espiritismo, seja pessoas que são mais espiritualistas livres, seja a pessoa que é mais ligada a Umbanda, é mais ligada a Candomblé, ou pessoas que você percebe que não tem nenhuma formação religiosa, mas estão num nível de percepção espiritual muito grande. Você começa a perceber pessoas que falam de ufologia, com percepção espiritual. Você começa a fazer um link de tudo que está sendo passado, porque você começa a fazer cada vez mais sentido. Então, por quê? Porque você está abrindo a sua alma para entender, porque você começa a perceber que aquilo tudo faz parte e você percebe o que é realidade e o que é falso no que as pessoas falam também. Isso é outro ponto importante. Laura, eu desativei teu som, que parece que está vindo alguns barulhos, tá? Aqui não. Então, eu não sei, o único áudio que estava aberto era o teu, por isso que eu achei que estava vindo aí. Não sei se vocês ouviram alguns barulhos que parecia que vinha alto assim. Então, não, aqui não tem nada assim de... Não? Então, eu queria falar sobre Pode falar. Que eu achei interessante,
que não há sentimentalismo na realidade divina. Às vezes eu faço coisas por culpa, não é? Eu queria ajudar mais o planeta com tantos problemas e eu me sinto impotente. Então eu creio que isso é puro sentimentalismo, mas isso não tem a ver com a realidade divina. Sim. Você faz, parece que é até com desinteresse. Você não quer convencer ninguém da verdade e você não busca convencer ninguém. Para quem está... Aquilo que ele fala aqui. A simpatia e a compaixão devem... Cadê? Não, antes ele fala. No primeiro trecho que a gente leu, dessa segunda parte. O seu propósito mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor. Não faça pela descida ao nível vibratório daqueles que estão em necessidade, mas se existir a disponibilidade de escuta e aceitação, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário, o seu santo dos santos na mente, emoções e condições de vida. Em caso contrário, guarde a sua paz. Isso não tem nenhum sentimentalismo. Eu lembro a Andréia que me mandou um trecho de um livro que foi do que foi escrito no século passado, que era uma suposta encarnação, reencarnação de Jesus, né? Se é verdade ou não, se é um texto ou não vem ao caso. Mas ali a história que foi contada ali naquele trecho que ela me mandou era linda. Tinha um rapaz que era religioso, que estava criticando, tipo, ele coloca todas as crenças dele para cima da figura que se dizia Jesus, né, da Cristo, né, e aí ele só escuta tudo que ele fala, todo aquele misto de crença, com ódio, com medo, com um monte de coisa, ele escuta, dá um abraço e vai embora. e não fala nada. Ou seja, não adianta eu falar, as crenças estão enraizadas. Ele que vai ter que sentir, querer mudar e querer fazer. E a gente escuta muitas pessoas assim, às vezes passando por necessidade, e a gente até às vezes tenta estender a mão e falar alguma coisa. Mas nossa, eu passei por vários casos assim que eu tive, a pessoa está lá com algum problema e aí eu falei para a pessoa enxergar de um ângulo diferente, colocando uma visão para ela. Aí eu falei aquilo para a pessoa, parece que ela não escutou, ela continuou falando a mesma coisa que ela estava falando ali, com os mesmos problemas, e aí nessa hora, em outros tempos, talvez eu insistisse. Quando eu vi que ela não está pronta para escutar, não adianta, ela quer só que alguém escute as lamúrias e os problemas dela, e ela está presa nisso, enraizada nisso, e ela só vai ouvir quando ela quiser ouvir. Então, se eu entrar nessa... Ou a gente acaba entrando em discussão, ou eu acabo entrando num processo de empatia muito grande, eu baixo minhas frequências, mas não vai resolver em nada a situação, porque a pessoa está fechada. Então não adianta a gente querer ajudar quem não está querendo ser ajudado. Uhum. Isso é muito interessante, né, Andréia? Nós conversamos sobre isso de manhã, né? Porque é o grau evolutivo de cada um, né? Sim. E às vezes a gente quer que aquilo aconteça, mas não vai acontecer, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Teve dois sobrinhos, o sobrinho nosso que veio aqui na semana passada, né? E a noiva dele, né? Vieram aqui na semana passada. E aí acabou entrando nesse assunto de espiritualidade, né? Aí acabou entrando em assunto e assim, eles estavam bem abertos, deu para perceber, né? Aí a Ale estava falando uma coisa, né? Minha esposa, a Alexandra, estava falando uma coisa, aí ela falou, fala sobre Lemúria que você entende mais desse assunto. Aí eu falei, mas é para falar? Tipo, vocês estão perto para ouvir o que eu vou falar? E eu comecei a falar, né? E se dá corda, eu começo a falar que me desembesta a falar, né? E aí, mas começou a entrar em ouvidos que escutavam. E aí, depois começaram a vir perguntas, e aí a gente foi entrando nesse tema. E aí você percebe que a pessoa está interessada, né? Mas assim, falei, mas melhor do que falar,
procura, ó, o melhor livro para você ler para começar a abrir sua mente sobre o que é Deus, quem é Deus, lê Conversando com Deus. E aí, elas foram embora daqui e tal. Na segunda-feira ela mandou mensagem para minha esposa que tinha comprado o livro. Ou seja, estavam realmente prontos para escutar. Não entrou em ouvidos surdos, ela tomou um passo, né? Então você percebe quem, pelas perguntas que fazem, pelo jeito que se interessa, a pessoa que está aberta para o que você tem para falar. E aí nesse ponto é aquilo que Cristo fala, deixa o amor divino vir, né? O que o amor divino ele quer? Ele anseia pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. E aí ele vem com anseio de capacitar o amado a crescer, a criar, ser nutrido e nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido e proteger. Então você faz com interesse genuíno e a pessoa que está aberta vai vir. E se a gente for analisar essa frase aqui, analisa a vida de Jesus na Terra. Eu vou falar só essa frase, é uma frase curta. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. Se a gente analisar a vida de Jesus aqui, ele só fez isso. Ele interessava unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. A vida dele, depois do período no deserto, era só ensinamentos, ele fazia aqueles sermões com o intuito de ajudar as pessoas a se elevarem e a alcançarem o reino dos céus, e ele fazia atividades de cura. Era a única coisa que ele fazia. Era o amor divino em ação. Então quando a gente pega essas frases e lembra a vida de Jesus como contada pra gente, né? Como ele relata aqui nas cartas, como é contada na Bíblia, mas aquilo que Jesus fazia no dia a dia dele era único e exclusivamente isso. Ele estava interessado que as pessoas crescessem, se nutriam e nutrir, e quando ele fala nutrido, ser nutrido e nutrir, não é no físico, é na alma. Ser curado e curar, é no nível de alma. Ser educado e educar, no nível de alma. Ser protegido e proteger, também. Satisfazer suas necessidades e poder satisfazer a necessidade de outros, tudo em um sistema claro de lei e ordem. Então era o que ele fazia em ação realmente quando ele esteve aqui com a gente. Pode. Regina, algum comentário, Regina? Não, Christian. Ok. Quem gostaria de compartilhar mais alguma coisinha? É uma coisa que você falou, né? Esse livro Conversando com Deus tem uma passagem. Lembra que você perguntou para mim se eu tinha visto do Hitler? Agora eu vi. Que ele fala, né? A forma como ele coloca. Hitler foi um cara que fez o que fez porque Deus deixou ele fazer isso. Nossa, eu achei incrível. Eu falei, Senhor, como assim? Porque ele estava lá para fazer isso para a humanidade, ou seja, ele não fez sozinho. Todos aqueles que eu acompanhava fizeram junto. Só que ele levou a fama porque ele estava como é que se diz? Como o único. Isso. Ele estava lá, mas ele fez o que fez, mas não foi sozinho. Sim. Todos aqueles compartilharam com ele. Sim. E ele foi crucificado sozinho, como se ele tivesse feito tudo sozinho. E não foi bem assim. Eu deixei que ele fizesse. Gente, aquilo eu fiz assim, o quê? Deixa eu ler de novo. Deixa eu ler de novo. Se a gente pensar que é tudo um inconsciente coletivo, foi permitido que ele fizesse isso de alguma forma. Exatamente. Como as guerras, elas acontecem porque é permitido. É um coletivo. Todos querem a guerra. Não é uma nação só. Todos que ficam. Eu achei incrível isso. Eu falei assim, mas esse livro eu tenho que ler de novo e de novo. Falei hoje de manhã com a Jonei. Estou pirando. Estou assim, muito pirada, porque você tem que ler e reler, porque ele é
muito complexo demais, mas é de um entendimento único, né? Eu achei muito lindo. Toda a passagem, toda aquela conversa que ele tem com o cara lá, né? Eu achei assim incrível. Tá valendo a pena, mas que eu vou ter que ler de novo, vou ter. Isso eu tenho certeza. Assim como as cartas, novamente. Esse trecho do Hitler coloca bem essa história do amor incondicional e de que realmente não tem nenhum tipo de sentimentalismo na realidade divina, porque Deus conhece a alma de todo mundo, Ele ama todos os seres de todas as formas, independente do que eles estão fazendo, porque eles sabem que por trás de um ego doente tem uma alma pura, que é o que ele coloca aqui, o respeito. Cadê? Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas às outras. Deve-se respeitar os direitos de outros à privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com mútuo respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e os baixos níveis sociais, considerando-os como iguais. Não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. E aí é onde você entra muito mais fácil, podemos dizer assim, na energia do perdão, na energia da compaixão, porque você compreende que por trás de qualquer ato existe uma alma. Qualquer ato, por mais horrendo e doentio que seja, existe uma alma pura ali que está presa por causa de um ego doente. Por isso que falam que o estuprador, por exemplo, ele é uma alma totalmente doente, que vai colher coisas horrorosas, mas ele faz aquilo porque ele é doente, por alguma coisa que aconteceu, que fez com que ele ficasse daquele jeito. O ego dele está tão enraizado de crenças, de coisas horrendas, que está no nível mais baixo possível de vibração terrena, e por isso ele age da forma que ele age. Tem um livro, Christian, da antroposofia, que fala o significado oculto do perdão. É muito interessante, porque fala desse campo que ocorre depois do perdão, né? Porque como muda isso, né? Sim. É bem bonito mesmo o livro. O verdadeiro perdão liberta a alma, né? Te liberta, né? Ele te liberta. Não é você passar a mão na cabeça de ninguém, mas na realidade é uma liberdade para você. Você deixa de se identificar, de entrar naquelas energias. É libertador. Vamos colocar que o perdão, nós humanos, nós somos difíceis, né, de perdoar a pessoa que fez algo para nós. É como você colocou algum tempo atrás, a questão de entrar em casa ou matar alguém, um ente querido e tal. Você tem condições, capacidade de perdoar a pessoa que fez isso? Sim. Isso pega bastante, né? Sim, sim. No livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, que também é espetacular para esse assunto, ele conta um caso assim ele conta uma história, né, de uma pessoa que foi acusada injustamente de ter engravidado uma menina, né? E era um mestre que foi acusado de engravidar uma menina, e a maneira como ele reagiu a tudo isso, né? Tipo, ele não reagiu, simplesmente ele não reagiu. E deixou o tempo falar por si só. E quando as pessoas reconheceram que não foram ele, né? Ele mesma coisa, tipo, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, tanto em um lado como no outro, ele reagiu como se nada tivesse acontecido. Porque ele sabia que aquilo era... O que estavam falando dele não era ele, e tanto não era no lado bom como não era no lado ruim, né? Então, esse ponto. E o Antônio contou uma história também, né, acho que no grupo passado, de uma pessoa que
de um cara não sei se não vou contar com a precisão que ele contou, mas era um rapaz um assassino matou 2 filhos de um rapaz. E aí esse cara foi preso, tudo mais, tal, e depois de um tempo esse assassino foi solto, né? Passou o tempo lá de prisão, de tudo mais, e ele não conseguia trabalho em lugar nenhum, e o pai dos meninos deu emprego para esse cara. Aí falaram, como você está empregando? O rapaz fala, ele não vai conseguir, ele já pagou pelo que ele tinha que pagar. E aí ele conta, o Antônio contando a maneira como o pai se expressou, ele já pagou pelo que tinha que pagar pelos erros humanos. Agora, se a gente não der oportunidade para mostrar o que ele aprendeu e para falar o que ele fez, ele nunca vai poder expressar a divindade que ele é. Como olhando exatamente a essência da alma, né? O perdão na essência da palavra. Ele falou, não, eu tenho, se eu pensar no que ele fez, é incomensurável de falar, mas aconteceu, foi o que tinha que ser, e eu sei que existe uma alma pura como existe de todos aí. Se ninguém der uma oportunidade para ele nunca vai poder, ele vai continuar alimentando essa raiva, esse ódio. Então ele tem o meu perdão para ele poder seguir o caminho dele. Então é uma lição difícil, o grau de entendimento, assim, de processo que esse rapaz fez, né? Mas isso é divino. Oi? Isso é divino. Isso é divino. E também o livro Acabando, no final também tem uma história de perdão. Acabando. Quem quiser falar, pode falar, fica à vontade. Eu li o livro, mas não lembro da história. Não, um assassino que sequestrou e matou uma criança, né? E o pai sentiu uma tristeza profunda e um ódio mortal pelo assassino. Mas quando ele o perdoou totalmente, ele voltou a ser feliz. Sim. Sim. Precisou do perdão realmente sincero, assim. Sim, total. Aquilo, o perdão liberta, né? Na realidade, sim. O perdão, no fundo, não vai mudar o que aconteceu, né? Que envolve muito a aceitação. Mas quando você perdoa, você se liberta. Ele saiu daquelas energias de sim. ódio, de raiva, e passou a viver em paz. É livro e filme. O filme, eu assisti o filme, mas já faz um tempo, eu confesso que eu não lembro. Ah, sim. O Christian, não só perdoar, mas o auto-perdão também é muito importante, né? Porque, na verdade, às vezes a pessoa fica se... Eu lembro da minha mestra aí que falava assim, gente, não existe erro, existe pré-acerto, né? Quando você entende que aquilo, aí tá tudo certo, né? E a gente acaba tendo mais facilidade para perdoar os outros do que para perdoar nós mesmos pelos erros do que a gente comete. O auto-perdão, ele é mais complicado do que o perdão. É mais difícil de ser feito do que o perdão. Porque o que leva à culpa, essas coisas, é o auto-perdão. É o auto-perdão que cura tudo isso, né? Mas é isso, gente. Algum comentário adicional? Janei? Vou passar um por um aqui só pra gente... Estamos com tempo ainda, tem uns 20 minutinhos ainda aqui. Não, obrigada, Christian. Já falei muito hoje. Andréia. Ok. Lauro. Estou descobrindo que eu sou racional e também sentimentalista. Duas coisas que não tem nada a ver com a realidade divina. O autoconhecimento liberta, né? O autoconhecimento liberta, exatamente. Muito bom, muito bom. Regina? Ok. Giovana? Tudo tranquilo. Obrigada. Betinha? Não, acho que eu também não tenho mais nada a considerar, não. Obrigada. Ok. Lauro? Tá bom. Ok. Andréia? Tá
O nome do outro que eu citei, lembra quando eu citei o Xuxa, citei também a Carrie, e o outro é o Jacob Petri. Petri. Jacob, J-A-C-O-B, Jacob Petri. P-E-T-R-Y. Ele fala, ele é um dos que, ele é o que mais, quando eu ouço falando, eu vejo falando parece que ele está falando sobre o livro Cartas de Cristo, mas de outra forma. Todos os textos que ele coloca, tanto no Instagram, no YouTube, são disso. Isso aí, esse que eu assisti, que foi bem profundo, foi uma live que ele fez de 4 dias para lançar o curso dele, né? Aí não está mais no ar. Quando eles fazem isso, eles apagam, né? Que foi bem longo. Mas você pega os trechos do Instagram e as coisas que ele coloca são sensacionais. É muito profundo para você ouvir também. E ele relatou o processo dele, né? De despertar, né? Quando a consciência dele silenciou. Então é bem bacana ver esses exemplos que a gente vai escutando, né? E você percebe quem está falando do coração e quem está falando Quando a pessoa fala do coração, não é o ego falando, a pessoa fala de uma forma muito sutil, então você percebe que está ali contando uma história para inspirar, né? Que se a gente não escuta essas histórias, a gente acha que isso é missão impossível, né? Então, ver histórias de pessoas humanas conseguindo chegar nisso hoje em dia, e hoje é muita gente chegando, então é sinal que realmente o planeta está passando por energias muito diferentes e nós estamos com muita ajuda externa hoje aqui fazendo, né? Assisti o Dia D também, esse final de semana. Sensacional, sensacional, sensacional. E para mim faz mais sentido o que um cara falou. Tá todo mundo esperando por algo externo pela revelação alienígena, né? Na realidade, esses seres vão se revelar para quem acreditar e se conectar com eles. A revelação não vai ser física. Vai acontecer uma hora física, mas a revelação verdadeira é feita quando você se conecta com esses seres. Quando você perceber, isso é profundo que eu vou falar, mas leva isso, quando você perceber que anjos e arcanjos são extraterrestres, todos os seres da Umbanda e do Espiritismo são extraterrestres, todos os seres do Candomblé e tudo mais são extraterrestres. São almas de fora vindo se comunicar com a gente. Então são seres extrafísicos, né, que a gente chama aqui de extraterrestre. Então são seres evoluídos que estão vindo comunicar com a gente. E se a gente for mais na essência, Cristo, Jesus, hoje ele é um extrafísico. Ele vive em outra dimensão e se comunica com a gente de alguma forma. Então a comunicação se dá pelo coração. Quanto mais a gente se abre para esses assuntos, mais a gente vai ter uma compreensão muito maior e um sentimento muito maior. Tem um cara que vai lá nesse canal Paranormal Experience, que ele faz Pai Damião, chama. E ele fala do livro sobre exatamente isso, que todos os seres que falam eles usam roupagens humanas, que são caboclos, essas entidades todas que tem, eu não sou muito bom de nomes, mas todas essas entidades que falam caboclos, as ciganas, e todas, ele fala várias, todas as entidades que tem, enfim, que na realidade são seres extrafísicos que usam uma roupagem que é do entendimento da humanidade para poder que seja mais fácil para a gente receber as mensagens e aceitar de alguma forma. Preto Velho, todas eles são seres extrafísicos se comunicando com a gente de alguma forma. Então isso é uma coisa pra gente. E aí você percebe que tá tudo ligado. O Christian. Pode falar. Quando você usa o termo extrafísico, na verdade você está querendo dizer extraterreno. Na realidade é tudo a mesma coisa. Eles estão usando agora, em vez de falar extraterrestre, eles estão usando um termo que chama extrafísico, multidimensional.
porque são seres que estão em outra dimensão, que estão se comunicando com a gente. E quem está vivem, na realidade, em outros planetas, em outras dimensões, e tem a sua vida, né? Muitos deles têm ainda a sua vida até física. Seres de quinta dimensão ainda têm uma certa fisicalidade, só que vivem em outra dimensão. Como os seres intraterrenos, por exemplo. São seres que vivem numa outra dimensão aqui. Seres que estão numa dimensão mais elevada, porque já passaram por todo um processo que nós passamos. E que se comunicam de alguma maneira para ajudar a gente nesse processo de evolução. Assim como os seres dominadores do mundo são seres extrafísicos da não-luz. São seres que rejeitam de alguma forma a luz de Cristo e que, por viver na não-luz, eles precisam se alimentar de todas esses sentimentos que não são do bem, modo de falar, que a gente sente. Se alimentam do medo, se alimentam da raiva, se alimentam da tristeza. Mas são seres extrafísicos um pouco mais evoluído que nós, em termos tecnológicos, em termos de entendimento, mas que estacionaram no processo de evolução, porque enquanto você não enxergar a luz, você não vai. Mas se alimentam dessas energias que nós temos aqui. Então, o que é a verdadeira libertação? É quando a gente acessa a nossa alma, a gente sai desses sentimentos e a gente deixa de ser alimento para esses seres e a nossa alma abre caminho para a sua evolução. Quando a gente deixa de se alimentar do nosso ego, se liberta dos sentimentos, das crenças do ego, a gente sai da prisão daqui. E aí a gente vai a gente deixa a nossa alma falar. E quando a nossa alma começa a sabe quem ela é, e deixa se alimentar disso, de gratidão, de amor, de todos os sentimentos que fazem parte de uma vibração mais elevada, a gente sai. E aí a gente está pronto para elevar para uma próxima dimensão. É quando Cristo fala que a gente vive aqui em 2 dimensões, é viver na Terra sem estar na Terra, e aí a gente abre o nosso canal para uma evolução espiritual e para seguir o nosso caminho de evolução numa outra dimensão, num outro local, seja lá o que for o caminho aí de cada alma, né? Falei coisas fora da caixa, mas que é importante a gente abrir o canal para viver. Alguns já entenderam o que eu falei e outros vão abrir. Mas eu falo que essas percepções, para mim, foram percepções de 1 ano para cá, que foram se abrindo. E como a gente está nesse nível, que acho que dá para a gente falar um pouquinho disso, para a gente começar a abrir cada vez mais o nosso caminho, né? Como alguns já abriram para os intraterrenos, como outros já abriram para os UFOs, né? Que a gente percebe que está tudo interligado. Toda a evolução da humanidade está totalmente interligada com tudo isso, esse assunto. Se assiste o filme Dia D com uma consciência muito mais expandida. Quem não tem a percepção está esperando uma revelação física. Mas a revelação espiritual, a revelação mental, isso tudo já está acontecendo, e quanto mais a gente abre a nossa mente para isso, mais ela vai acontecer para cada um. Então é uma coisa individual. E quando o individual formar uma consciência coletiva, eles vão aparecer fisicamente. Mas tudo começa no interno de cada um. Uhum. Alguma pergunta mais vocês querem fazer? Senão a gente encerra para a gente partir para a nossa meditação para finalizar. Nossa, esse terceiro grupo está ficando cada vez mais fora da caixa. Como nenhum dos outros foram. O primeiro eu posso dizer que foi bem terreiro. O segundo a gente já abriu mais. Agora esse terceiro está saindo bem da caixa. O quarto, então, nós vamos para onde? Minha Nossa Senhora, não quero... Eu falo assim, privilegiado será aquele que verá o quarto grupo como seu primeiro grupo de estudo, porque vai ser totalmente saindo da caixa. Já é um salto ainda maior. Para o Lauro, que começou depois que todo mundo aqui, esse grupo, imagino o quanto está sendo. E ainda ele está se aprofundando, lendo telos, conversando com Deus, lendo outras coisas aí, vai saindo cada vez mais. E aí vem as partes mais simples das dúvidas que a gente tem, mas já saindo para uma expansão cada vez mais maior, né? Por isso que o salto é ainda maior.
E se está escutando é porque está pronto para escutar. Isso mesmo. Christian, Pode falar. o quarto grupo abre esse ano ainda? Eu não lembro. Normalmente a gente abre em setembro ou outubro. Depende de quando terminar esse aqui. Eu vou querer fazer o estudo do livro 2 junto com vocês. Já emendando. Sim. E aí, enquanto isso, a gente prepara para o lançamento do quarto grupo de estudo. Uhum. Sim, sim. Eu farei parte. Eu também. É a minha segunda carta, viu? A Betinha vai entrar no PhD agora no próximo. Essa é a minha segunda carta. E eu falo que até para mim está sendo eu falo que eu sou um estudante também aqui, assim, tipo, cada vez mais vai tendo abertura, não tem jeito. Né? Uhum. Muitas coisas que eu falei aqui nesse grupo, por exemplo, tudo isso que eu falei, não falei nos outros grupos não, mas eu não estava pronto para falar e também nem sentia se as pessoas estavam prontas, mas aqui eu de verdade sinto no coração que tá todo mundo aqui pronto para ouvir, mesmo essas coisas mais fora da caixa, né? E dá para perceber. Sim. Então vamos lá, gente. Então vamos fazer nosso encerramento. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Temos 7 minutos. Então dá pra gente fazer o nosso silêncio e depois a gente se despedir com calma. Então vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo pelo menos 3 vezes para silenciar bem nossos pensamentos. Cada um aqui à sua maneira, seja com oração, com silêncio, com emanação de luz, emanação de amor. Vamos emanar toda essa energia para todo o universo, para todos os seres que vivem aqui nesse planeta, para o reino vegetal, para o reino mineral, para o reino animal, para os seres humanos, para os reinos dévicos, para os elementais, para que toda essa energia que a gente recebeu aqui seja reverberada para todo o inconsciente coletivo, para que, independente de onde estejam, possam receber essa paz, esse amor, essa iluminação, essas energias de cura, de proteção, essas energias de transmutação, energias de ascensão e de ressurreição, para que isso seja emanado para todo o planeta e para todas as pessoas, para que a Terra atinja cada vez mais esse grau elevado de dimensão, para tudo aquilo que ela vai demonstrar logo, logo para a gente. Então vamos lá.
Vamos respirando fundo. Vamos aos pouquinhos voltando. E quem quiser pode ir abrindo os olhos, cada um no seu tempo. Todos de volta? Então, gente, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa semana para todos. Obrigado, igualmente. Obrigada, Christian. Até segunda. Boa semana. Semana que vem começamos a carta 8. A 8. Profunda e linda, linda, linda. Valeu, gente. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Tchau.